Olá, Santos e Dulcineias! Como foi o seu final de semana de Dia das Mães? O meu foi viajando pelo Agreste com a minha mãe, desativando uma memória literária que pode te ajudar a ler para uma criança. O que temos para hoje, Santos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias temáticas que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. Mais especificamente, você se encontra nos nossos blogs, onde nós conversamos de modo mais descontraído. Às vezes apresentamos aqui experiências, lugares que vão abordar literatura. E eu vou compartilhar um pouquinho com você sobre o meu final de semana de Dia das Mães e como algumas coisas que eu vivenciei ali despertaram a memória e me fizeram refletir sobre o processo de ler para uma criança, a formação de um pequeno leitor. Já peço perdão pela minha voz hoje, que nos últimos meses não tem sido fácil mantê-la bem. Como vocês já sabem, eu já mencionei aqui algumas vezes, eu sou adventista do sétimo dia. No sábado eu estive em um programa especial na igreja em gratidão à vida de mães, segundas, terceiras viagens, orações especiais por mães que estarão sendo mães pela primeira vez este ano. A minha foi muito fácil de identificar lá, porque ela era a única bem quixotesquinha lá, vestida de amarelo. À noite, no que eu acredito já ser o início do domingo, eu fui cortar o meu cabelo na WR Studio, que já estava passando da hora de renovar o corte, o que foi também uma boa desculpa para dar um perdido na minha mãe, porque de madrugada eu, meu irmão, meus primos fizemos uma serenata surpresa para minha avó, para minha mãe e para as minhas tias. No domingo de manhã, nós almoçamos juntos, fizemos um bate-volta para Arco Verde. Eu voltei para Recife, todo esse clima de chuva maravilhoso, foi ótimo para deixar minha voz desse jeito como vocês estão ouvindo. Quando eu tava voltando para casa, repassando todos os acontecimentos desse final de semana, eu renovei algumas memórias que eu tenho da minha mãe, porque eu queria ler durante a viagem e não consegui. Eu dormi a viagem quase toda. E o que é que isso tem a ver com a minha mãe? Eu tenho duas grandes memórias literárias assim, em relação à minha mãe, eu já mencionei aqui. A primeira delas é acordar, e sempre assim, se eu acordasse na mesma hora que ela acordava, a primeira coisa que eu ia ver ela deitadinha na cama, lendo, estudando a Bíblia, mas sempre também algum outro livro de algum outro assunto que ela gostasse. O outro é quando ela lia pra mim quando eu era criança, o que em 90% das vezes acabaria com ela dormindo e eu tendo que terminar a minha leitura sozinha. Foi um dos meus incentivos a aprender a ler logo, inclusive quando eu era neném. Mas de toda forma, foi um grande incentivo à leitura, claro, mas também criar conexões e a gente acabar descobrindo juntas novas histórias, novos textos. E por isso, partindo dessas duas memórias dela, eu gostaria de compartilhar com você algumas dicas, algumas questões relacionadas a uma leitura de qualidade, a como ler para e com crianças, que vem tanto dessa minha experiência enquanto leitora durante a infância, quanto como professora. Umas questões que eu vejo e percebo, tanto teórico, estudando, mas na sala de aula propriamente. A primeira delas é: criança vê tudo. Você precisa ler. A sua criança precisa ver você lendo em momentos só você, sem ela, para ela ter vontade, para instigar a ler. Eu já falei aqui em vários momentos, os adultos ao meu redor sempre estavam lendo, era a minha primeira visão que eu tinha dos meus pais quando eu acordava. Meus pais sempre guardaram livros em todos os lugares, inclusive no guarda-roupa, então isso trazia essa vontade de querer ter essa mesma relação com os livros. A segunda delas, e talvez seja uma das mais importantes, que linguagem simples não é linguagem simplória. Cuidado ao subestimar
o entendimento da sua criança. Seja claro, objetivo, simples na sua fala, mas não fique simplesmente achando que você vai ser simples usando de um vocabulário com poucos adjetivos, com pouca variedade ou muito diminutivo. Não subestime sua criança. Prepare um lugar próprio para essa leitura, para esse ambiente. Eu falei aqui da experiência da minha mãe, que era na cama antes de dormir, mas se você quiser colocar em um outro horário específico, ter um cantinho próprio da leitura, não de um modo forçado, claro, mas para criar um ambiente, uma sensação boa, agradável, incentivar mais essa criança a ler. Inclusive para que ela tenha o próprio hábito, não só de ler naquele lugar, mas de querer fazer com que qualquer outro lugar seja agradável através do ato da leitura. E assim, com o passar do tempo, quanto mais ela vai crescendo, ela vai entendendo que ela pode salvar-se do mundo real e ler em qualquer lugar. 4. Valorize a sua criança, o processo da leitura. Valorize as reações, use as reações dela quando você está lendo, quando você está narrando, lendo junto a história. Lance perguntas, provoque para que ela faça a leitura, mesmo que ela ainda não tenha idade de decodificar as palavras, que ela consiga ler a história. Mas para isso você precisa ouvir de fato o que ela tem a dizer. E ouvir é estar preparado, aberto ao que a criança vai falar, e não simplesmente ouvir somente as partes daquilo que ela está mencionando que você queria que ela falasse. É porque pode criar esse efeito contrário, a criança só querer se manifestar ou estar insegura por achar que o que ela vai falar não será aprovado por você. Quinta questão: faça a criança ver tudo aquilo que compõe o livro, que não são apenas as palavras, a ilustração, o autor, a editora, esse formato de texto. Por que esse texto? Como geralmente esse autor aborda isso, como geralmente essa editora traz, o que é que tem da ilustração que compõe, que adiciona informação ao texto. Com ilustração, nós vamos para a sexta dica, que é algo muito importante. Auxilie a sua criança a criar imagens. Sendo um livro ilustrado ou não, ainda que ele seja ilustrado, é necessário que a sua criança abstraia, que ela crie imagens, que ela processe a leitura visualmente. É claro que existem pessoas que serão mais visuais, outras menos, mas especialmente no que se trata de criança, é importante para desenvolver o pensamento, o raciocínio, coesão, coerência, composição, entre outras questões. Nós não pensamos unicamente por palavras. Crie um ritmo durante a leitura. Você incentivará a criança a saborear, a perceber a história. Se você está contando a história da lebre da tartaruga, por exemplo, todas as vezes que a lebre aparecer, você pode dar uma velocidade, uma intensidade maior à sua narrativa. Quando você estiver narrando o que a tartaruga está fazendo, você pode ir mais devagar. Se é uma história de aventura, tenha mais empolgação, seja um pouco mais veloz. Se é uma história de amor, vá com mais calma, com mais cuidado. Seja ator, tenha cuidado com o ritmo. Com esse ritmo, vamos para a próxima dica, que é estar atento a pausas necessárias em 2 processos da leitura. As pausas durante a própria leitura, para você fazer essas perguntas, para você incentivar a criança a pensar, criar expectativa pelo que está por vir, conversar durante o processo, ler junto com a criança a história através dessas perguntas, mas também pausas após, mesmo que você tenha terminado o texto. Momentos de pausa, de reflexão, exatamente após terminar o livro, ou entre começar um livro e outro depois, mesmo que sejam por dias depois. E isso tem a ver com a próxima dica também, né? Todas estão concatenadas. Retome o que já foi lido. Tanto de uma noite para outra, se você está lendo uma sequência de livros ou uma história sequenciada, como não só para saber se a criança está lembrando ou não, mas provocar na sua criança, desenvolver na sua criança a vontade, a instigação, o incentivo, mas poder de síntese ao tentar retomar o que foi visto antes e criar expectativa pelo que será lido naquele dia, de um modo mais simples, mas como ele ou ela produz a coesão e a coerência da sua narrativa, sintetizando o que já foi lido, expressando o que ela espera encontrar. E por fim, apresente uma variedade de gêneros, de tipos, de obras para a sua criança. Muitas vezes, por se tratar de literatura infantil, se limita a fábulas, contos de fada ou histórias que são tidas propriamente para crianças. Enquanto você pode trabalhar prosa longa, prosa curta, conto, crônica, romance, poesia, dentro da poesia, diversas formas poéticas, uma narrativa de modo poético,
haikais, sonetos, entre tantas outras variações, especialmente ilustradas ou não. Mesmo que a sua criança seja extremamente pequena, as ilustrações são importantes, são boas para ter esse desenvolvimento do imaginário, mas experimente narrar uma história sem livro, sem um objeto, criando, fazendo com que ela vá prestando atenção e construindo na cabeça delas imagens, na mente delas imagens necessárias para a construção desse livro. Essas então são algumas dicas que eu posso compartilhar com você hoje. No início, obviamente, como criança, eu ficava frustrada e chateada porque a minha mãe dormia durante a história, e fica uma ideia que eu posso compartilhar com você hoje, que não é só uma leitura minha, hoje eu problematizo melhor, mas eu sei que eu já senti isso lá para os 8, 9 anos, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, que tudo bem minha mãe dormir durante a leitura porque ela estava cansada, ela precisava descansar, mas ela conseguia dormir porque a minha companhia era um lugar seguro, era um lugar agradável para ela, mesmo que eu não problematizasse isso na minha cabeça. Mas isso faz parte da conexão que a criança tem, ou que ela precisa ter, com o adulto responsável, com o adulto que está próximo dela. Ela entender que você se sente bem também por estar junto a ela e compartilhar suas histórias, esses momentos agradáveis com ela. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Me conta aqui embaixo um outro aspecto, talvez uma outra dica, algo da sua experiência enquanto pequeno leitor, ou lendo com alguém, lendo com seus pais lendo pra você. Nos encontramos segunda-feira para falar do último episódio da jornada de leitura conjunta do Buscón de Quevedo. Enquanto isso, a gente vai comentando essas páginas finais e, quem sabe, spoilers da próxima jornada lá no @garotaquechotesca no Instagram. Possamos sair da biblioteca e ver muito além do planejamento.